Oferecimento Firmeza, tem gosto de amizade. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. É uma pergunta muito simples, mas uma pergunta que às vezes nós temos muita dificuldade em responder. Preste atenção, o que você faz nos momentos que você se sente em aflição, no momento que você está passando por tribulação e dificuldade? Eu sei que falar sobre aflição e dificuldade é falar de alguma coisa que é comum a todas as pessoas. Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós passamos por problemas, sejam de natureza econômica, seja de natureza familiar, natureza sentimental, enfim, todos nós passamos por momentos difíceis. Isso é uma coisa comum a todas as pessoas, independentemente do credo, independentemente das suas convicções políticas, independentemente da tua condição social, da tua condição econômica. Todas as pessoas, na verdade, passam por problemas. Todos nós passamos. A questão é, o que nós fazemos nessa hora? Quais são as atitudes que nós, na verdade, tomamos para sair, para deixar essas situações aflitivas? Nós temos aqui na Bíblia um exemplo maravilhoso de um homem que conhecia a Deus, de um homem que amava a Deus, de um homem que era temente a Deus, mas esse homem passou por cada situação difícil. Eu digo isso, sabe por quê? Muitas vezes a gente pensa assim, uma pessoa que ama muito a Deus, uma pessoa que é obediente ao Senhor, uma pessoa que, na verdade, ela leva em consideração os preceitos divinos, que é uma pessoa que caminha com Deus todos os dias, talvez essa pessoa não enfrente problemas. Mas nós vamos ver aqui o caso de um homem que andava com Deus, um homem que amava a Deus, um homem que era temente a Deus, mas que enfrentou dificuldades. Trata-se de Davi. Davi era o rei de Israel. Davi escreveu vários salmos. E através daquilo que ele escreveu nos salmos, a gente pode compreender um pouquinho da sua vida, das suas experiências, mas não somente isso. Através das experiências de Davi e dos problemas de Davi, nós podemos também redimensionar a nossa própria vida e entender que o mesmo Deus que agiu na vida de Davi é o mesmo Deus que pode agir na minha vida e na tua vida também. Olha só o que diz o Salmo 86, é o salmo que eu quero ler para você agora. Salmo 86, apenas o primeiro verso, só um verso. Olha o que ele diz: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Vejam que duas coisas acontecem aqui. A primeira delas, a primeira é Davi assumindo que verdadeiramente ele estava vivendo em um momento de tribulação. Ele chega a declarar de forma tão clara aqui, de que ele estava passando por um momento de aflição. Ele estava aflito e necessitado. Claro, Davi era rei, Davi era um homem abastado, Davi tinha à sua disposição um exército muito bem preparado para as guerras, preparado para as lutas. Mas Davi estava passando por necessidade. Davi estava passando por aflição. A primeira coisa que nós vamos ver aqui é um homem, Davi, apesar de toda a sua importância, admitindo a sua situação de dificuldade e de aflição. A segunda coisa que nós vamos ver é um Davi procurando, na verdade, a solução para o seu problema. Davi não recorreu ao seu exército. Davi não recorreu à importância que ele tinha, à influência que ele tinha. Davi vai recorrer àquele que podia ajudá-lo verdadeiramente. O que é que Davi faz? Davi vai fazer uma oração. Ele vai buscar a Deus. Ele vai clamar pelo nome do Senhor. E isso fica tão claro também nesse único verso que nós lemos. Davi dizendo: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me. Responde-me por quê? Porque ele estava falando, ele estava buscando, ele estava orando. O que é que nós aprendemos aqui? Que Davi era um homem de oração. Ele sabia que Deus respondia às suas orações. E ele usa uma figura muito interessante. Embora nós saibamos que Deus, ele não tem corpo, Deus é um espírito, e a Bíblia diz isso,
que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele diz assim: inclina, Senhor, os teus ouvidos. Isto é, Senhor, atenta para a minha voz, Senhor. Ouve a minha oração e me responde, Senhor, porque eu estou aflito, eu preciso do Senhor. Davi, no momento difícil da sua vida, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Essa é a dica que eu quero deixar para você hoje. Você está passando por um momento difícil? Você está vivendo em momentos de aflição, de tribulação, de angústia? Clame a Deus, ore ao Senhor, busque a Deus, faça as suas orações, clame ao Senhor. Com certeza, Ele vai te ouvir e vai te responder. Que Deus te abençoe. Descansa os olhos no Senhor, quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá que teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, Ele te guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente será. Descansa os olhos no Senhor, quando a angústia chegar. Descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá que teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, Ele te guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente será. Descansa os olhos no Senhor. Palavra de vida. Oferecimento Frimeza, tem gosto de amizade.